Estamos vendo. Oi? Show. Gente, primeiro, boa tarde, né? Muito obrigada por todo mundo estar aqui hoje. Eu sei que competir aí com o horário do almoço, né? 12h30 é difícil. Então, se vocês puderem, espero que estejam aí também comendo, porque a gente vai pensar um pouquinho e eu só consigo pensar com barriga cheia, pelo menos. Para quem não me conhece, eu sou Maíra Sampaio, mais conhecida como Mai, aqui dentro da Avenue Code, na vida pessoal também, então fiquei super à vontade. Eu trabalho no time de Talent Acquisition, principalmente com vagas de back-end, né, full stack, então, fazendo aquele jabá de sempre, mandem seus referrals para a gente, não só para essas vagas, né, mas para as todas. Temos ali um goal super agressivo no final do ano, e é sempre bom poder contar com os referrals de vocês. E, bom, assim, por que eu, né, vou falar sobre comunicação, o que eu tenho para poder compartilhar sobre comunicação? Acho que só para dar um pouquinho de contexto para vocês, antes de eu entrar aqui na Avenue Code, eu estava numa empresa, já estava mais ou menos 5 anos na empresa, trabalhava presencial, né? Então tinha ali já uma relação de confiança com as pessoas, eu conhecia o trabalho de cada um, o tempo de cada um, né? Então já estava ali num flow de trabalho muito bom. E aí, quando surgiu, né, a oportunidade de talvez mudar para a Avenue Code, foi uma decisão muito pensada, né? Porque até então ia ser algo 100% remoto, né? Ainda não tínhamos essa ótima notícia de um escritório no Rio de Janeiro, então seria 100% remoto. E eu me perguntei muito, né? Poxa, como que eu faço essa movimentação? Consigo dar visibilidade do meu trabalho? Consigo me conectar com as pessoas? Ter esse círculo de confiança, né? Igual eu tenho aqui hoje. Então, pesquisei muito na internet, né? O famoso Google, LinkedIn, Instagram e todos os conteúdos assim, possíveis sobre comunicação para eu poder tentar, né, me ambientar melhor aí no remoto. Acho que está dando certo até agora, então vou compartilhar um pouquinho com vocês desses aprendizados. E eu acho que só trazendo assim bem rápido, né, uma timeline, o primeiro ponto é mais para a gente discutir umas questões iniciais, realmente ali para a gente refletir. Depois a gente vai passar por alguns erros mais comuns ali do trabalho remoto, e depois a gente fecha com esses insights, então, para a gente conseguir melhorar a comunicação no ambiente remoto. E aí, acho que para começar, eu queria trazer 3 frases que eu tenho visto muito, comentários no LinkedIn, no Instagram, e até colegas de trabalho e da vida, assim, conversando sobre. Fala sobre essa reunião, poderia ter sido um e-mail. Tenho tantas reuniões que eu não consigo trabalhar, e você pode entrar nessa meeting agora rapidinho, sem qualquer tipo de contexto. E aí eu fiquei refletindo, né, e pensando assim, poxa, será que na época do trabalho presencial a gente tinha tantas reuniões como a gente tem hoje, essa necessidade, né, da gente entrar em reunião para poder alinhar algo? Isso existia, né, quando a gente estava ali no presencial? Será que hoje a gente está trabalhando menos porque a gente está precisando de mais horas para poder trabalhar? Então a gente fica em reunião e talvez a gente não está trabalhando na reunião, porque depois da reunião a gente ainda precisa de tempo para poder produzir. Então, que reunião é essa que, além dela, eu estou precisando ainda de mais horas para poder entregar ali o meu trabalho? E você pode entrar nessa meeting agora, rapidinho. Comenta-se muito sobre o quanto de ansiedade que gera numa pessoa essa mensagem sem qualquer tipo de contexto, sem dar qualquer contextualizada ali para a pessoa sobre qual é o principal tema, né, que você gostaria de tratar com aquela pessoa. E aí, acho que, seguindo aqui, eu queria, né, trazer essa questão da comparação da evolução dos meios de comunicação com o imediatismo, né? Então, será que lá atrás, né, antigamente, em 1900 antigamente, ou antes disso, as tarefas fora do expediente, elas podiam esperar e agora elas não podem mais? Afinal, o que mudou, assim? Foram as demandas, né, ou foram as expectativas? E aí, olhando esse gráfico, assim, do imediatismo da evolução dos meios de comunicação, eu fiquei refletindo, né? Poxa, será que a gente em algum momento se acomodou com essa facilidade, com esse imediatismo, que hoje talvez a gente se prepare menos, né? E talvez conte ali com disponibilidade das pessoas ou a resposta ali imediata das pessoas para as coisas que a gente precisa fazer, que a gente talvez, né, esteja deixando mais as coisas para a última hora, porque a gente tem essa possibilidade ali de uma comunicação mais imediata. E aí eu acho que para fechar assim, essa primeira parte dessa reflexão inicial, eu lembrei muito, né, dali do Messenger, não sei quem na época utilizou ali o Messenger e tinha essa mensagem ali, né, de chamar a atenção da pessoa, então se a pessoa não estava te dando atenção, não estava te respondendo, né, tinha um botão ali que você clicava e a tela da pessoa toda tremia e em qual aba ela estivesse, virava ali para a aba do MSN da sua conversa.
Né? Então, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, caramba, se existisse uma ferramenta dessa, né, para trabalho nos dias de hoje, como que isso seria, né? As pessoas, me dá atenção, fala comigo, me responde, preciso de você. Então, fiquei aí para uma reflexão, né? Mas pensar o quanto que, enfim, a gente acabaria com o foco, né, das pessoas, estava ali só chamando a atenção para a gente poder obter nossas respostas. E aí, acho que, pensando aqui na seção 1, né, o porquê que eu pensei em trazer alguns erros comuns, assim, do trabalho remoto, é porque a gente não se preparou muito, né, não se planejou, não foi uma coisa, agora a gente vai trabalhar remotamente. Foi algo que, enfim, a gente foi forçado a fazer, né, no meio de uma pandemia, então com uma situação muito atípica acontecendo. Então, muitos erros ali foram cometidos ao longo do caminho e as pessoas buscando ali corrigir. Então, eu vou trazer alguns principais aqui para a gente poder entender, né, discutir e depois entender por que talvez eles tenham sido considerados, né, algum tipo de erro. E aí eu acho que um primeiro erro, assim, que vi bastante falarem foi sobre essa questão de reuniões e calls, né, sempre no início e no final do dia. E aí, de novo, né, será que quando a gente estava presencial era necessário esse tipo de call, tipo, todo dia às 10 horas da manhã e depois às 6h30 da tarde, para antes da gente fechar o trabalho, né? O quanto que as pessoas levantaram que isso passava uma sensação de fiscalização do trabalho. Então, entender se você está realmente entrando às 10 horas e realmente saindo às 19 horas, né? Então, cumprindo ali pelo menos o horário de início de entrada. E um outro ponto também que levantaram bastante sobre isso é sobre você acabar um pouco com a flexibilidade que as pessoas elas podem ter. Né? Então, quando a gente fala de trabalho remoto, a gente fala de um ganho muito grande de flexibilidade. Então, quando a gente começa a colocar essas calls, né, tanto no início quanto no final do dia, a gente acaba minando um pouco essa questão da flexibilidade, porque acaba que de manhã ou à tarde acabam sendo os horários que as pessoas, precisa levar meu filho na escola, ou tem algum médico que se estendeu e eu precisaria utilizar aquele horário da manhã, né? Então, acaba minando também um pouco aí dessa sensação de flexibilidade. E aí, um segundo erro, né, também que eu vi discutirem bastante, foi ter sido a utilização do WhatsApp como forma de comunicação, né? Então, muitas empresas pensaram, agora a gente está remoto, vamos criar um grupo no WhatsApp para a gente poder se comunicar e mandar os comunicados importantes por lá e tudo que a gente precisa, né, avisar ali aos times. E aí, pensando, né, acho que depois de terem feito e entenderem um pouco mais, o WhatsApp ele é uma ferramenta de comunicação instantânea, né? Então, automaticamente ali você já espera uma resposta um pouco mais imediata. Ele tem também uma dificuldade muito grande de você conseguir centralizar as informações e voltar num tópico ou numa decisão que foi tomada, consultar alguma informação. Não é algo muito fácil de se fazer. Apesar de hoje, né, eles estarem tentando ali desenvolver algumas novas ferramentas para isso, ainda não é algo muito, muito objetivo. E aí, hoje, o terceiro ponto, assim, principal de ter entendido o WhatsApp, né, como um erro ali na hora de colocar ele como forma principal de comunicação, foi exatamente porque o WhatsApp ele é uma ferramenta de uso pessoal, né? Então, a gente já tem ali grupo de família, grupo de, né, de amigos, memes, já é um momento ali de distração. E a gente já consulta o nosso WhatsApp para esses momentos de distração ao longo do trabalho, né, normalmente. Então, quem nunca consultou o WhatsApp, respondeu a mãe, o parente, namorado, ali durante o trabalho. Só que a gente, enquanto empresa, enquanto gestora, enquanto liderança, né, foi entendido que não é bacana a gente incentivar essa forma de comunicação por WhatsApp, porque a gente acaba que, de uma forma indireta, acaba aumentando o período de desfoco da pessoa. Né? Então, se ela nem ia olhar o WhatsApp naquele momento, mas você, por empresa, né, a empresa mandou uma comunicação para ela olhou a comunicação da empresa, mas também foi consultar o grupo de família, foi consultar ou a mensagem de uma amiga dela, ou de um amigo, então ele acaba que aumenta também o desfoco, né, dessa pessoa quando a gente incentiva a comunicação pelo WhatsApp. E aí, aqui no terceiro ponto, fala sobre confundir o online com o disponível, né? Acho que, trazendo o exemplo da Avenue Code, hoje a gente trabalha com times globais, né? Então, só aquilo que a gente já tem hoje, né? A gente já tem mais de 5, 6 fuso horários diferentes. Então, e pensar também que as pessoas, além de vidas diferentes, elas têm prioridades diferentes também, organização do tempo de uma forma diferente. Né? Então, não é porque a pessoa ela está online ali no chat, é que ela está disponível naquele momento para poder falar com você, ou talvez para poder resolver, né, uma situação que você está precisando. Isso não quer dizer que ela, né, não está trabalhando.
ela está trabalhando, mas talvez a prioridade dela naquele momento seja outra. Talvez ela separou aquele horário da agenda para poder responder um e-mail ou para poder mandar um abac, né, que a gente manda aqui no time do Talent Acquisition, e eu não estou ali disponível no chat para poder conversar com aquela pessoa. Então, entender também, né, essa questão de a pessoa estar online, mas ela não está disponível, não dá para ter essa expectativa de uma resposta imediata, né, tem sido muito importante para essa evolução ali do trabalho remoto. E aí eu acho que o quarto erro, assim, né, que também foi muito visto, que foi sobre medir o sucesso do trabalho em horas trabalhadas, né? Eu acho que, enfim, desde a época presencial, a gente já sabe que não necessariamente, né, porque uma pessoa trabalha mais horas, que ela tem uma melhor entrega, né? Isso não é uma relação direta ali de causa e efeito. Mas é necessário a gente, na verdade, criar um processo para a gente conseguir medir o progresso daquela pessoa. Então, vou trazer uma situação do time do Talent Acquisition de novo, para poder elucidar, mas para tentar ficar um pouco mais claro, assim. A gente hoje no Talent Acquisition, né, as recruiters, a gente tem como objetivo, nossos pontos estão medidos pelos ABACs, né? Então, são os candidatos que estão aprovados pela Avenue Code. Isso sim conta a nossa meta, né? E eu não tenho qualquer tipo de microgerenciamento ou qualquer tipo de liderança em cima de mim perguntando quantas horas por dia eu estou dedicando à entrevista, quantas horas por dia eu estou dedicando a agendar entrevistas técnicas, a comunicar ali com os alpha questers. Porque se eu estou conseguindo atingir, né, a minha pontuação ali no final de ABACs, que hoje é a minha meta, isso mostra que eu estou conseguindo progredir, né, ao longo do meu trabalho. Então, isso mostra que eu estou conseguindo obter sucesso. E quando a gente fala, né, de cronometrar essas horas de entrevistas, isso é muito relativo. Porque é necessário ter esse processo, né? Porque eu posso precisar de 5 entrevistas para poder aprovar 5 candidatos, e talvez uma pessoa precise de 8 entrevistas, 10 entrevistas, porque talvez ela não buscou um perfil tão assertivo. Então, por isso que é interessante a gente ter essa medição, né, de acordo com uma meta específica, e não a gente medir ali realmente as horas de trabalho de cada pessoa. Bom, então, passamos ali pelos erros, né, ali mais comuns, falei um pouquinho ali de por que também não foram bons, né, por que eles foram erros, e agora entrar um pouquinho nos insights, né, em alguns insights, para poder tentar melhorar cada vez mais a comunicação no ambiente remoto. E aí, o primeiro aqui, só pegar minha colinha. O primeiro aqui é para a gente trabalhar com uma comunicação assíncrona, né? Então, se comunicar e trabalhar de forma assíncrona é contraintuitivo, né? Porque parece que o tempo todo você quer comunicar o que está fazendo, quer conseguir dar visibilidade, precisa de um ok, precisa de, enfim, alguma aprovação final. Então, é uma coisa que a gente realmente precisa se educar, né? E criar esse hábito. E aí, de novo, né, trazendo aqui novamente, hoje a gente trabalha com times globais, então são muitos fusos horários, a gente precisa aprender a trabalhar de forma assíncrona, né, e quando eu falo aqui muito sobre o combinado não sai caro, né, que eu acho que tendo uma relação de confiança, uma comunicação bem transparente, bem direta com seus pares e liderança, você também consegue entender muito bem ali sobre as melhores formas de comunicar um com o outro. Então, se você quer um retorno mais rápido, de repente é mais fácil você me mandar uma mensagem por chat. Ou se for alguma coisa mais longa, que a gente vai precisar ler e discutir, eu prefiro que seja um e-mail. Né? Então, fazer esse combinado também com as pessoas que trabalham com você vai ajudar a construir essa relação de confiança e também a cada um entender, né, o tempo do outro para poder fazer uma determinada entrega ou para poder também ter uma expectativa ali de resposta. E acho que só para fechar assim, esse primeiro ponto é que a mensagem fora do expediente ela não é o problema, né? E sim nossa forma de trabalhar. Porque fora do expediente, para mim, meu Deus, eu estou parando de trabalhar, o pessoal da Califórnia, né, que está lá no time zone do Pacífico, eles estão quase que começando o trabalho. Então, a gente vai estar fora do expediente em algum momento, né, mas a gente precisa também ter essa consciência de que as pessoas, elas têm tempos diferentes e horários diferentes e que a comunicação assíncrona, ela funciona. Né? A gente só realmente precisa, às vezes, controlar um pouco a nossa ansiedade de querer uma resposta muito imediata ou alguma coisa, né, para ontem, que é o que a gente realmente às vezes vê aí no ambiente de trabalho. E aí um segundo insight também é sobre investir na comunicação por texto. Né? Porque, gente, áudio, nossa, só é bom para quem manda, né? Porque a pessoa manda aqueles 5 minutos de áudio para você, ela não sintetiza a informação. Nossa, eu acho um caos.
e aí depois você quer confirmar alguma coisa, né, ali sobre o que a pessoa te mandou, você não consegue só voltar na mensagem, né? Você tem que ouvir os 5 minutos de áudio inteiro de novo e ir acelerando até você achar a parte ali que te interessa. Então, sempre priorizar, né, a informação por texto. E eles falam muito sobre a informação estar disponível, atualizada e contextualizada, né? Então, para todo mundo conseguir ter ali um fácil acesso à comunicação, a essa informação. E aí existe uma boa prática, né, que fala que é too long, didn't read. Então, se o texto estiver muito longo, eu não vou ler, né? Então, isso faz a gente pensar um pouco que na hora de escrever um texto, né, trabalhar a nossa capacidade de síntese, então realmente sintetizar o assunto, tentar ser o mais direto ao ponto possível. Escrever uma estrutura de tópicos, né? Isso ajuda também ao leitor, ele ter um descanso ali da vista, um intervalo entre um ponto e outro, então isso vai ajudar na hora da leitura, né? E para além disso, também, se você tiver espaço também, né, se for o local adequado para isso, adicionar memes, GIFs e figurinhas na sua comunicação, porque isso também ajuda a dar uma quebra na hora quando, né, a pessoa está lendo. Então, você está lendo ali um texto muito longo, vem um GIF, alguma coisa, tem uma pausa, né, e depois você consegue ali continuar a sua leitura. E aí tem 2 pontos aqui que se relacionam bastante, né, que é não se preocupar em parecer que você está falando sozinho e você prezar ali pela comunicação em excesso do que por comunicação nenhuma, né? Então, muitas das vezes você vai mandar uma mensagem para sua liderança ou para alguma pessoa que está trabalhando com você, né, ou para alguém do seu trabalho, e a pessoa ela não vai responder ali para você, mas às vezes ela leu. E aí, só dessa leitura, ela já teve alguma ação a partir daquilo, ela só não te deu visibilidade daquilo. Então, você não está falando sozinho, você já conseguiu informar a pessoa, e a pessoa, a partir daquilo, acabou conseguindo ter alguma determinada ação. E a questão da comunicação excessiva, eu penso bastante em relação a quando, por exemplo, essa liderança passa para você, né, uma tarefa, assim, você tem uma task. E aí você entrou na segunda-feira numa call de 15 minutos, alinhou o que precisa ser feito, foi mandado um e-mail, né, meio que de concordância que seria feito. Em vez de você esperar, né, só na sexta-feira para você falar com a sua liderança ou dar qualquer tipo de visibilidade, compartilhar algum insight, se ao longo do caminho, né, você já for tendo algum insight, você tendo algum tipo de blocker, ao longo do caminho já compartilhe com a sua liderança, né? Então, às vezes, na quarta-feira, você já tem ali um apanhado de insights ou algum blocker que vai te impedir de alcançar, né, o objetivo na sexta. Não espera chegar na sexta-feira para falar que você não conseguiu. Antecipa a sua comunicação, já deixa a sua liderança ciente ali do que você está fazendo, do que você está trabalhando. Daí, se tiver algum blocker, ela já vai te ajudar a remover. Isso também ajuda a evitar com que as pessoas vão até você, né, e te perguntem coisas. Então, acaba que evita também uma sensação de microgerenciamento. Então, isso pode acabar facilitando também ali na comunicação com lideranças. Boa, Lloyd, estou no meu tempo aqui, graças. Terceiro tópico aqui, envie mensagens completas para evitar o efeito ping-pong, né? Então, no ano passado eu tive a oportunidade de ir no Ace Passport e esse ano vai ter de novo, né? Então, quem não se inscreveu, se inscreva. Um programa incrível, maravilhoso, sou super fã. Mas quando eu estive lá, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que, enfim, né, são dos Estados Unidos e já moram lá um bom tempo. E eles comentaram que acham muito engraçado e gostam de trabalhar com brasileiro porque a gente é a única pessoa que pergunta se está tudo bem antes da gente inserir o assunto principal ali. E eu achei isso, né, fenomenal. Assim, eu falei, caramba, é realmente algo muito característico, assim, talvez nosso. E, poxa, não tem problema, né, a gente mandar esse oi, tudo bem, mas desde que a gente imediatamente já consiga mandar o contexto para a pessoa da situação. Isso aí faz com que você evite, né, diminua o tempo, né? Então, poxa, eu vou mandar um oi, tudo bem. Aí 1 hora depois a pessoa vai me responder se tá ou se não tá tudo bem. Aí 1 hora depois eu vou ver, e aí sim eu vou introduzir o assunto. Né? Então, o interessante mesmo é que pode mandar oi, tudo bem, mas já introduz logo o assunto, porque, enfim, é uma empresa, todo mundo aqui quer crescer, a Avenue Coach quer crescer, então tudo bem também ser direto ao ponto, né, em alguns assuntos que precisam ser um pouco mais diretos. Trazendo aqui agora o quarto insight, né, fala para poder evitar mensagens no privado para tasks coletivas. Então, às vezes você está envolvido num projeto, né, foi criado algum tipo de grupo, enfim, algum tipo de agrupamento ali de pessoas, seja no chat, seja no Slack ou qualquer ferramenta que você trabalhe.
Mas o interessante é que para essas tarefas, né, coletivas, em que, enfim, o seu trabalho vai impactar diretamente no trabalho de outra pessoa e que de outras pessoas também impactam no seu trabalho, é importante a gente priorizar essa comunicação nos chats coletivos, né? Então, às vezes você perde tempo, porque você vai comunicar a sua liderança, até a sua liderança ler, comunicar as outras pessoas, né? E depois eles compartilharem isso com todos. Isso aí vai demorar tem um tempo, né? Você perde ali um tempo, e às vezes algo que poderia ser imediato, uma pessoa já olhar a sua comunicação, né? E refletir no trabalho dela, acaba tendo um desgaste maior. Então, é interessante mesmo já dar visibilidade para todos. Dessa forma, você dá a chance de todo mundo ter a informação ao mesmo tempo e já saber se eles precisam ter alguma ação ou não a partir, né, do que você fez, do que você está executando. Então, é realmente manter a facilidade ali, né, de todos estarem envolvidos na mesma página. E aí, eu acho que o último insight, assim, né, o quinto para fechar, é sobre utilizar os canais oficiais de comunicação. Então, isso parece clichê do tipo, é meio óbvio, né, que eu tenho que usar os canais de comunicação, mas às vezes a gente pensa em alguns canais, né, e não os utiliza. Então, aqui na Avenue Code, a gente, por exemplo, tem o chat, a gente tem o e-mail, a gente tem o Ace Hub, temos os nossos sistemas, né, o Expand, o Exceed, por exemplo, e a gente também tem Drive, né, a nossa própria agenda também é um canal de comunicação oficial. Então, primeiro é importante centralizar tudo em canais da empresa, porque por uma questão de segurança, né, acho que é o primeiro ponto. E um segundo ponto é também a facilidade de acessar a informação, caso você não esteja disponível naquele momento. Então, você tem algum documento que você gostaria que alguém revisasse, né, coloca ele num drive compartilhado, em vez de você deixar ele, por enquanto, salvo só no seu computador, né, porque quando alguém precisar, vai ter onde consultar, vai estar num drive compartilhado. Sobre a sua agenda, se você não está disponível em algum momento do dia, seja por qualquer que seja a razão, né, a gente não tem nada a ver com isso, sinaliza na sua agenda que você está off, para pelo menos as pessoas poderem saber, né, que naquele momento elas não vão poder contar com você. Se precisar de algo mais urgente, né, mais ali imediato, vai de repente buscar um parceiro ou uma liderança que consiga ajudar nessa situação. E falando também muito em termos de sistema, né? Acho que mantendo assim todos os sistemas bem atualizados, quando você está de férias, quando você está por algum dia off, fica muito mais fácil das pessoas conseguirem dar continuidade ali no seu trabalho, né? E continuarem ali, de fato, o trabalho, porque hoje a gente trabalha de forma muito colaborativa, né? E muito distribuída, assim. Então, a gente facilitando essa comunicação, deixando ela disponível para todos em canais oficiais, a gente consegue também consultar com muito mais facilidade. E aí eu acho que, só para fechar, eu trouxe uma frase do Charles Duhigg, que ele tem vários livros famosos, mas o mais famoso, assim, que eu acho é O Poder do Hábito, e muito porque sintetiza o que eu penso sobre comunicação, principalmente em ambiente remoto, né? A gente precisa estabelecer uma relação de confiança com as pessoas para a gente conseguir trabalhar e se engajar e fazer nossas entregas. Então, numa tradução aqui livre também, né, rapidinha, times vão suceder quando todos sentirem que eles podem falar e que membros conseguem mostrar que eles são sensíveis a como os outros se sentem. Eles vão suceder porque colaboradores, né, membros do time, sentem que eles podem confiar uns nos outros e que uma discussão honesta vai acontecer sem qualquer medo de retaliação. Então, acho que só para fechar de uma forma bonita, e eu não tenho que falar aquele famoso é isso, gente, mas também só agradecer a todo mundo que veio aqui, Jess, minha liderança, que super me incentivou a fazer, Hannah e Lloyd também aí pelo Career Week. Gente, muito obrigada e deixem seus feedbacks. Vai ser muito, 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 muito importante.